Nessa aula, trabalharemos a questão de um outro autor dentro da abordagem histórico-cultural, que é o Leontiev. E o tema dessa aula é Leontiev com enfoque na educação infantil. Vamos lá? Para começar, é bom nós sabermos que o Leontiev foi um dos colaboradores mais próximos de Vygotsky. Então, assim, a teoria dele, por ele elaborado, os seus conceitos, os conceitos que ele fundamentou, ele tem relação com a abordagem trabalhada por Vygotsky, porque ele esteve próximo dele nos estudos, né? Deu continuidade, mas trabalhou um bom tempo junto com ele. Então a gente percebe que essa questão do homem, de que a relação dele com o mundo é mediada por signos e ferramentas, também é a mesma trabalhada por Vygotsky. E que ele traz um diferencial, que para ele, o homem no mundo, ele é guiado sempre por motivos e princípios planejados intencionalmente. Ele foca isso o tempo todo quando ele for trazer o outro conceito que nós formos trabalhar mais para frente na aula. Então essa questão da intencionalidade. O homem, ele age no mundo a partir da sua intenção. Ele age a partir de um planejamento. Então ele sempre tem um motivo e um princípio para agir. E é isso que difere o ser humano dos demais animais. O ser humano, ele nasce, ele passa pelas suas leis biológicas, mas a partir da questão histórica, da sua história, da sua cultura, ele passa a se apropriar dessas questões culturais, da sua história, a história da humanidade, então ele transforma as suas leis biológicas em leis sócio-históricas. Então ele passa por essa transformação. E isso é uma questão muito forte quando a gente trazemos essa abordagem histórico-cultural com enfoque no Leontiev. Bom, dando continuidade, vamos pensar um pouco o que ele traz sobre essa relação do psiquismo da criança, essa questão dessa formação do psiquismo. Ele traz que o indivíduo, ele passa a se apropriar das objetivações históricas. O que seriam essas objetivações históricas? Os bens culturais, materiais, toda essa questão cultural, material que existe na sociedade, que existe no mundo, o sujeito passa a se apropriar disso. E apropriar para ele não é somente ver, não é somente estar disposto lá, é compreender e aquilo fazer parte desse indivíduo. Então ele se apropria completamente. Ao se apropriar dos bens culturais e materiais, o indivíduo passa a fazer o quê? A reproduzir as qualidades que são ditas humanas. A questão da memória, da organização, das intenções, dos objetivos, todas essas características que são humanas, que nos diferem dos animais, ele passa a reproduzir a partir do momento que ele se apropria das objetivações históricas. Um exemplo disso é a questão da linguagem. O bebê, ele nasce num ambiente que já existe um sistema de signos de linguagem pronto, está lá posto. E ele passa a apropriar-se disso conforme ele vai crescendo, né? Aí ele aprende a falar aquilo que já está pronto. Então ele se apropria dessas características, se apropria desses bens culturais, nessa questão, né, da linguagem, ele passa a se apropriar, internaliza isso, né? E reproduz isso automaticamente, né? Porque isso já faz parte dele. Então ele começa a reproduzir aquilo que já é dito humano dentro daquela cultura. E outra questão importantíssima que ele traz para a gente é que o diferencial nesse desenvolvimento desse psiquismo, do desenvolvimento da criança, é qual é o lugar que essa criança, que esse sujeito, que esse indivíduo ocupa nas suas relações sociais. Então, para ele passar essa transformação das suas leis biológicas para as suas leis sócio-históricas, é preciso saber qual é o local, qual é a posição que esse indivíduo ocupa nas suas relações sociais. Então, mais uma vez a gente percebe, né? Nós estamos falando de uma abordagem histórico-cultural, então as leis sociais, as relações sociais fazem total diferença no desenvolvimento desse indivíduo. Então a gente precisa conhecer a que lugar esse indivíduo pertence para saber o que ele se apropriou e como ele vai agir, como ele irá se desenvolver. Pensando nisso, para entender tudo isso, né, ele diz que para compreender o desenvolvimento do indivíduo, só existe uma forma, compreendendo qual é o conceito de atividade. Fala, poxa professora, mas como assim atividade? O que é atividade? Esse conceito de atividade é o conceito criado, elaborado pelo Leontiev dentro dessa abordagem. Ele traz para a gente que a atividade é a ligação prática que existe desse sujeito, da relação que existe desse sujeito com o mundo. Então é um elo de ligação de como ele vai se relacionar com este mundo, como ele vai ligar-se a este mundo. Então é preciso compreender esse conceito de atividade.
Mas que conceito é esse? É qualquer atividade? É aquilo que ele está fazendo no momento? Que atividade é essa? É aquilo que ele mais gosta de fazer? Não. Vamos tentar compreender um pouco mais. A atividade vai ser aquela que vai nortear todas as mudanças psíquicas no desenvolvimento dessa criança. Então não é qualquer atividade, porque não é tudo que a gente faz que vai alterar o nosso desenvolvimento psíquico. Então ele traz pra gente que a atividade é a atividade principal ou dominante. Ele traz essa denominação, que não é qualquer atividade, mas a atividade principal ou dominante naquele momento, naquele período de desenvolvimento que esse sujeito, que essa criança esteja passando. Então a gente precisa conhecer qual é a atividade dominante, qual é a atividade principal, ou qual é a atividade guia, né? Várias traduções trazem de uma forma diferente, né? Mas aqui a gente vai utilizar a atividade dominante ou principal. Que esse sujeito tem para que eu compreenda como ele está se desenvolvendo e o que está acontecendo no desenvolvimento dessa criança nesse momento. Aprofundando um pouco mais, a autora traz para a gente o seguinte, que a atividade dominante é aquela responsável pela formação e reorganização dos processos psíquicos centrais de um dado período do desenvolvimento. Isso significa que, em cada período do desenvolvimento, uma atividade diferente guia o desenvolvimento psíquico. Ou seja, o que a gente destaca nesse excerto, nessa citação? Que as atividades vão se modificando. Que a pessoa não tem a mesma atividade dominante em todo o seu período de desenvolvimento. Elas vão modificando-se e conforme ela modifica, passa a se reorganizar esse desenvolvimento, né? Não vai modificar, ele vai se reorganizar a partir dessa nova atividade. E aí, o Leontiev ele não definiu quais eram os períodos, de onde a onde até ir, assim, mas a gente percebe dentro da sua estrutura, do seu texto, da sua teoria, que existem algumas épocas de desenvolvimento, pensando nessas atividades. Aí a gente tem a época pré-escolar, a época escolar e a época do período da adolescência, que são os períodos que ele se debruça a estudar essas atividades principais. O nosso enfoque é a educação infantil nesse curso, nós vamos falar um pouco mais sobre a época do desenvolvimento do período pré-escolar, pensando nesse conceito de atividade. E aí que seria a nossa educação infantil, né? Dentro desse período da educação infantil, o período pré-escolar, ele traz pra gente que existem três principais, três atividades dominantes, pensando nessa faixa etária de 0 a 5, 6 anos, né? Que atividades principais são essas? A primeira é a atividade da comunicação emocional direta, a outra atividade principal é a atividade objetal manipulatória, e aí fechando um pouco, assim, dentro do período da educação infantil, o início do jogo de papéis. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas três, que é o que você, professor de educação infantil, vai encontrar na sua prática, né? Você vai trabalhar com criança lá de 0 a 5 anos, então você vai presenciar esses 3 períodos de atividade para compreender melhor o desenvolvimento dessa criança nessa abordagem. Pensando na primeira atividade principal, a comunicação emocional direta, nós temos que o adulto ele é a peça central do desenvolvimento da criança nesse período. Por quê? É ele que vai permitir essa relação social bebê-adulto, bebê-mundo social. Ele não somente está lá para satisfazer as necessidades dessa criança, ela precisa comer, ela precisa ser trocada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser atendida nas suas necessidades físicas. Ele não está lá não só para atender isso, que é o adulto quem fará isso, como ele também está lá para apresentar o mundo a ela. Ela está chegando agora nesse mundo, ela não conhece nada, ela não conhece a linguagem, ela não conhece as pessoas, ela não conhece os ambientes que o cercam. Então o adulto, no caso, pensando na educação infantil, o professor que trabalha lá com o maternal, a criança de 0 a 1 ano, esse período a gente fala que é de 0 até 1 ano. Esse primeiro ano de nascimento, ele vai apresentar para essa criança todo o ambiente que ele vai trabalhar, vai apresentar as coisas que tem ao redor dela, começando pelas coisas do berço, os brinquedos que tem em volta, todas as questões, vou alimentar lá a mamadeira, apresentar tudo isso a ela, sempre nomeando, para que essa criança comece a compreender do que se trata, qual é o seu uso, né, que uso que se faz daquilo, ela vai a princípio somente visualizar, mas vai conhecer isso a partir de quem? A partir do adulto. Então o adulto está lá para apresentar esse mundo social à criança.
Então o adulto será sempre a peça central nesse período. E para isso ele precisa desenvolver um vínculo de afeto com essa criança, para que essa criança aceite aquilo que está sendo mostrado, né? E comece a conhecer as preferências dela nesse período. Então, o foco nessa primeira atividade, que é a comunicação emocional direta, é o adulto apresentando esse mundo social a essa criança. Isso no primeiro ano de vida. Passando um pouquinho mais à frente, essa criança depois de um ano, né, saindo desse um ano, ela começa a entrar como atividade principal a atividade objetal manipulatória. A gente percebe que a forma de ver o mundo, ela não se limita mais somente ao adulto, ela começa a explorar mais esse ambiente, da forma que ela conhece, ela vai ter contato com esse objeto, vai levar esses objetos à boca, vai começar a perceber o som que ele faz, o que ela pode fazer com esse objeto, se ela joga, o que acontece, o som que ele produz, se ela morder, se dá para morder, se é de comer, se não é. Então ela passa o quê? A manipular os objetos sociais, os objetos que existem, para conhecer melhor esse mundo. Então, os objetos, a atividade objetal de manipulação é essencial nesse período. A criança passa a assimilar o mundo das coisas, quais os seus significados e os seus usos sociais dos objetos. E aí o foco no professor é de mediar a apropriação dessa criança, apresentando os objetos, instruindo quais são os seus usos sociais. Nesse período a gente tem a criança começando a se alimentar sozinha, então assim, vou colocar a criança na mesa para se alimentar, olha, esse aqui é o prato, o alimento está sob o prato, vamos ver como que faz para comer com a colher? Como que eu faço, que movimento eu tenho que fazer? Primeiro ela vai começar colocando a mão, né? Ela quer experimentar o alimento. E depois assim, ela começa depois de um tempo perceber, você vai explicando como que usa a colher, ou ela observando na escola. A criança, a gente observa que muitas vezes alguns já começam a dominar o talher e outro ainda não, mas com ele observando os outros, ele começa a perceber que ele precisa usar a colher para se alimentar. Então ele começa a tentar do jeitinho dele lá a se alimentar. Então ele está aprendendo, está conhecendo esse mundo social, né, dos objetos, esse mundo social físico, por meio desse toque, dessa manipulação dos objetos. Então o professor vai sempre ensinar e mediar qual é o uso correto e como isso deve ser feito. A criança, até esse primeiro momento, que nós falamos dessas duas primeiras atividades principais, ela está no período que nós denominamos de primeira infância. E aí, quando ela começa a sair dessa atividade, o que significa sair dessa atividade? Ela percebe que a forma como ela está se relacionando com o mundo não está dando certo. Então ela precisa encontrar outras formas de se relacionar. Mas antes de passar, e ela está passando por um período conturbado, que é denominado um período de crise. O que significa esse período de crise? Quando a gente fala em crise, a gente já pensa em normalmente coisas ruins, um período de mudança, as coisas não estão de um jeito bacana, a gente precisa mudar. Então, e é exatamente isso que está acontecendo. Como que essa criança reage? Ela passa a ser mais resmungona, ela passa a testar mais o adulto que está próximo a ela, a responder mais, não quer fazer, ela quer as coisas do jeito dela, não quer ou parar para ouvir como que deve ser. A criança que está naquele período que a gente passa, aquele período de birra. E aí, por quê? Porque ela está tentando encontrar uma forma de se ver nesse mundo e de conhecer esse mundo. E aí ela passa para esse período da infância, lembrando que assim, a gente não fecha delimitando por idade, porque depende da história, da relação que essa criança está tendo com o mundo, de como está a sua vivência. Então a gente não pode fechar, agora é a partir dos 3 a 4 anos, acabou, 4 anos ela vai começar a infância. Não. Vamos tentar entender que as relações são umas relações dialéticas. Então a criança passa por um período, retorna a outro, até ela se encontrar e passar por esse período novo da infância, mas tudo tem relação com o que ela está vivendo, a sua história, a sua sociedade, a sua cultura, as suas relações singulares e individuais. E aí passa pelo período de crise e estamos na infância. Na infância, ela passa a ter outra atividade dominante principal, que é a atividade do jogo de papéis, ou que a gente mais conhece como faz de conta. A criança passa, gente, a se utilizar da brincadeira, de faz de conta, para reproduzir as ações dos adultos e assim compreender melhor o mundo social do qual ela faz parte. Isso significa que é por meio da brincadeira que ela vai conhecer esse mundo. É por meio da brincadeira que ela vai saber como o adulto reage, o que ela deve fazer ou como ela acha que deve ser. E aí ela reproduz aquilo que ela vivencia.
Ah, ela vai brincar, tô brincando de escola, vou brincar de escolinha. Eu sei que para brincar de escolinha eu tenho que ter uma professora, tem que ter alunos, eu tenho determinados instrumentos que eu preciso utilizar, caderno, o giz. Como que a minha professora fala? Ah, a professora fala, fulano, fica sentado. Ela vai reproduzir exatamente. Quando ela está brincando de escolinha, presta bem atenção, porque ela vai estar imitando exatamente a professora que ela tem. Então a gente começa a se perceber nas ações das crianças nesse período faz de conta, né? Se elas fizerem essa brincadeira. Mas é importante a gente compreender que é a forma que ela tem de observar esse mundo. Porque ela não é um adulto, ela não é uma professora, ela não é um médico, ela não é um motorista. Mas é a forma que ela tem para poder verificar, compreender esse papel social. Então ela passa a agir da forma que ela compreende. E nós estamos lá para mediar, né? Para saber como a criança está lidando com essas relações, apresentar esses papéis sociais a ela e fazer as intervenções necessárias caso haja necessidade. A autora traz para a gente que, por meio do jogo, as crianças reproduzem as relações e as atividades sociais e de trabalho dos adultos, de forma lúdica, e passam, assim, a conhecer a vida social dos adultos, compreendendo melhor as funções sociais e as regras pelas quais os adultos regem as suas relações. Então ela não está somente brincando, por brincar, ela está passando a conhecer como são regidas as relações dos adultos. Para quê? Para que ela consiga compreender melhor o mundo que ela vive. Então, o jogo de papéis, ele está lá, ele é uma brincadeira, mas é a forma que ela tem naquele momento de conhecer melhor o mundo. Até então, ela conhecia o mundo das coisas, ela estava muito focada para os objetos. Agora, ela precisa entender e compreender mais essas relações sociais. Então, ela modifica a sua atividade dominante para conhecer e se apropriar melhor das capacidades humanas. E aí, vamos pensar um pouco mais qual é o papel desse educador tendo esse conhecimento, né, dessas atividades dominantes da criança, né? O Leontiev, ele traz para a gente o seguinte, que quanto ao papel diretivo, que ele não deixa dúvidas que existe sim um papel diretivo no trabalho do educador na promoção do desenvolvimento da criança. Na perspectiva do autor, a análise da atividade da criança visa justamente fornecer ao educador subsídios para uma intervenção mais precisa e eficaz no processo do desenvolvimento infantil. Então a gente percebe que ele traz esse enfoque de que o educador ele tem um papel direto para melhorar esse desenvolvimento dessa criança. Então ele precisa sim conhecer essa atividade para conseguir fazer essa intervenção. E aí qual é o papel dele? Isso que eu acabei de falar. Conhecer as atividades principais, porque tendo conhecimento dessas atividades principais, ele vai poder organizar o seu trabalho educativo, focando na intencionalidade da criança. Quando a gente fala em focar na intencionalidade da criança, não significa que eu vou colocar várias atividades, várias coisas, ela vai escolher somente o que ela vai fazer, então ela vai descobrir como que as coisas funcionam. Não, a gente precisa focar em qual é a atividade principal dela. E eu vou organizar, enquanto educador, tenho que organizar para que ela se utilize daquela atividade principal, né, que é o meio como ela compreende e conhece o mundo, para agir nessa atividade, que seja sendo preparando essa experiência e se aproprie disso, porque se eu não foco na atividade principal da criança, não vai ter sentido para ela. Só tem sentido aquilo que está em foco. Então, a gente foca na intencionalidade dela, que é a sua atividade principal. Bom, pessoal, fazendo uma revisão, a gente falou na aula de hoje o quê? Que as condições históricos-sociais são essenciais para compreender, você saber em que situação social essa criança se encontra, é essencial para compreender o seu desenvolvimento. Eu não compreendo o desenvolvimento dessa criança somente olhando o seu desenvolvimento de questão biológica e que, principalmente, sabendo a sua questão histórica, eu preciso saber em qual momento de atividade, qual é a atividade dominante que essa criança, que esse sujeito se encontra nesse momento, para que eu possa fazer a interferência e que o meu trabalho educativo seja focado nessa intencionalidade dessa criança para que haja o desenvolvimento propriamente dito, né? Para que ela se aproprie das objetivações históricas, culturais, né? E passe a reproduzir as capacidades humanas esperadas para aquele sujeito naquele momento de desenvolvimento. Essa foi a aula de hoje, né? Ficamos para a próxima aula pensando numa próxima abordagem. Até a próxima!